Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Vamos direto ao ponto falar sobre o título do nosso vídeo. Por que a Igreja Universal não tem culto, não tem paz e não tem órgão? Qual a razão disso? Vamos rodar a vinheta, depois dela a gente volta direto ao ponto com você. Muito bem, você que nos acompanha, eu sou Eduardo Carneiro, está aqui meu nome, já fui obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus e neste canal aqui você vai encontrar um conteúdo saudável. Eu quero trazer para vocês aqui reflexões, contrapontos, por isso que esse canal tem um título, nome Parábolas de Hoje. Muitas pessoas falaram comigo sobre isso já há algum tempo, muitas pessoas já falaram comigo sobre isso e essa semana pelo menos 2 pessoas disseram, rapaz, eu acho estranho na Igreja Universal. Quando a gente colocou aqui não tem paz, é porque eles lá não dizem paz do Senhor, ou paz seja convosco, ou a paz de Cristo, enfim, não dizem isso. A reunião é de manhã, eles dizem bom dia. A reunião é de tarde, boa tarde. A reunião é à noite, boa noite. Como se estivesse apresentando lá um telejornal. Uma outra coisa que eles também não têm é culto. Eles não chamam os cultos de culto, eles chamam de reuniões. Assim, embora o Bispo Macedo, quando começou a transmitir as reuniões na televisão, ele colocou santo culto em seu lar. E quando a pessoa vai na igreja, ele diz, olha, vai ter a reunião das 3, reunião das 7, reunião das 10, enfim. Então eles não têm culto, eles têm reuniões e eles não saúdam com a paz do Senhor, a paz de Cristo ou qualquer outra paz. Eles saúdam com a saudação normal do cotidiano comum. E também não tem órgão. O que seria esse órgão? Aqueles órgãos que você costuma encontrar nas igrejas pentecostais. Coral, conjunto de mulheres, as crianças. E no meio do culto as crianças cantam, as mulheres cantam, os adolescentes cantam, enfim. Na Universal também não tem isso. Tem grupo de jovens, mas esse grupo não é um grupo que se apresenta durante um culto, a não ser quando é algo sazonal. De vez em quando tem algum culto, por exemplo, da Força Jovem Universal, existem algumas apresentações de peça, teatral, etc., que fogem um pouquinho do padrão que é a Universal. E claro, as pessoas, algumas que falaram sobre isso, elas tinham uma certeza de que a Universal era uma seita por essa razão. Outras diziam, não, isso aí é um costume que eles têm, mas outras igrejas também têm. E é sobre isso que eu quero falar. Não é só da Universal que você vai encontrar esse costume de não saudar com algum tipo de paz, paz do Senhor, paz de Cristo, paz de Deus, enfim. Não é só na Universal. Eu não vou falar nem da igreja do Valdemiro, que começou depois que ele saiu da Universal a dar a paz, mas a do missionário R.R. Soares também. Eles dizem bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, mais além do que isso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a não ser que eu esteja enganado, em alguns cultos que eu assisti pela televisão, pelo YouTube, eu não vi eles saudando com paz. Eles também dão bom dia, boa tarde ou boa noite. Se eu estiver equivocado, você pode comentar aqui, porque eu nunca visitei uma igreja presbiteriana pessoalmente. Só assisti cultos pelo YouTube. Foram vários cultos que eu peguei do começo até o final. Então eu vi que eles não davam a paz. Então talvez eu esteja equivocado nesse meu resumo. Como outras igrejas também, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e por aí vai. Então não é uma regra única da Universal, não é uma exclusividade deles. Eles não foram os primeiros com esse costume, não serão os últimos. Isso é um costume que é comum em muitas igrejas. Agora, reuniões, a Universal ela proliferou muito isso. As igrejas mais antigas, tradicionais e pentecostais, elas tratam seus cultos por nome de culto e não de reuniões. Reunião dá a impressão que é um negócio que você vai apresentar ali. Embora os desafetos da Universal trazem isso como uma regra, como que a Universal realmente não tratam o culto como culto, porque para ela aquilo ali é uma reunião de negócios. E é claro que isso é uma baboseira das grandes que eles falam. Mas não é uma exclusividade também da Universal falar reuniões. A igreja do R.R. Soares também fala reuniões, assim como as igrejas neopentecostais que vieram pós-Universal. Mas os testemunhos de Jeová, que são centenários, também chamam seus cultos de reuniões. Então, não é também uma exclusividade da Universal.
O fato dela não ter órgão é uma proposta nova. Essas outras igrejas que eu falei, assim como muitas outras, também não têm grupos que se apresentam cantando durante os seus cultos. E a Universal não tem isso como exclusividade. Muito embora, por exemplo, no culto do Natal, a Universal lá no Templo de Salomão prepara uma cantata e o coral canta antes do culto, não durante. O pessoal chega meia hora, uma hora mais cedo, vê aquela apresentação, depois entra e participa do culto ou da reunião, enfim. Então, eles não têm esse costume. E falando de liturgia, eu particularmente acho que a liturgia da Universal ela é muito mais objetiva do que a liturgia da igreja pentecostal. Imagina você, um culto normalmente tem 2 horas de duração. Você chega no culto, aí tem o grupo de louvor que canta 3, 4 hinos, aí vem uma pessoa trazer uma saudação ou trazer uma mensagem rápida de 5, 10, 15 minutos, depois um grupo de louvor canta, outro grupo de louvor canta, vem mais alguém, fala da parte administrativa da igreja, depois vem mais alguém, traz a palavra e o culto encerra. Existem várias pessoas que passam por aquela tribuna, que eles chamam de púlpito, mas na verdade é o altar, o púlpito é o local onde se coloca a Bíblia em cima. Muitas pessoas passam por ali. Na Universal, uma pessoa começa a reunião e ela mesma termina essa reunião ou esse culto. E às vezes acontece, por exemplo, no Templo de Salomão, de algum pastor começar a reunião e depois transferir para o bispo Macedo ou para um bispo de patente maior. Mas é muito difícil isso acontecer. Normalmente, a pessoa que começa, ela mesma termina a reunião. Para mim é mais objetivo, para mim é mais didático, para mim é mais objetivo e pragmático. Tem pessoas que gostam mais do culto da igreja pentecostal, com toda essa liturgia de muita gente ter oportunidades para falar, trazer saudação, pregar, cantar, enfim, é isso aí. Então a Universal não tem nem culto, nem paz e nem órgão, porque é um costume dela. Isso não significa dizer que a Universal é uma seita por causa disso. Aliás, muitas pessoas que chamam a Universal de seita, como outras igrejas também, não sabem nem exatamente o que é definição de seita, o que significa uma seita. Eu vou dar um exemplo para você. Na essência, a palavra seita, vou explicar para que você entenda. Ela representa que aquele grupo, ele para se desenvolver, tem a necessidade de que quem esteja dentro dele venham convidar, recrutar pessoas para fazer parte daquele grupo. E isso torna aquele grupo uma seita, porque para eles a verdadeira religião é aquela que cresce de forma orgânica. As pessoas, por si só, elas aceitam aquilo ali e elas passam a fazer parte daquilo ali. E de verdade, na prática não existe absolutamente nenhum grupo religioso que tenha essa característica de crescer sem ninguém convidar. Todas elas têm o crescimento através de convite, através de influência dos pais e assim sucessivamente. E muitas pessoas, os católicos mais antigos, aqueles que têm uma devoção maior, dizem que todas as igrejas evangélicas são seitas e que a única igreja é a igreja católica, porque foi a única deixada por Deus, por Jesus. Isso, claro, é uma mentira, ou é uma inverdade, ou é algo que a pessoa está equivocada. Ela realmente não sabe do que está falando. A igreja católica não foi deixada por Jesus. A igreja católica foi criada na época do Império Romano, e eu não vou entrar nesse mérito, não vou falar de história aqui para vocês. Mas a igreja católica passou por um período tenebroso da sua história, que foi o período da Inquisição, onde estima-se que ela tenha matado mais de 100 milhões de pessoas, ou seja, muito mais pessoas do que Hitler matou no Holocausto, em referência aos judeus. Portanto, as pessoas que não queriam ser católicos, que queriam ser judias ou protestantes, ou o que seja, eles matavam, queimavam, enfim, a pessoa era obrigada a ser católico no período da Inquisição. Então, se fosse uma igreja para atender os requisitos do que realmente a palavra seita representa, a igreja católica já fugiria disso aí em se tratando da Inquisição. Mas ela foge muito antes, porque não foi criada pelo Senhor Jesus, como os católicos mais antigos, sem base nenhuma, dizem. Eu não vou entrar aqui no mérito, volto a dizer aqui que esse canal não é um canal de estudo bíblico, é um canal que traz um contraponto sobre o que é a Igreja Universal e sobre o que os seus dissabores, os seus desafetos, aqueles que são caídos na fé, trazem no YouTube. Pessoas que não têm credibilidade e não têm nada na cabeça.
E você pode ter certeza que quando essas pessoas colocam qualquer coisa positiva na cabeça, ela deixa de fazer esse trabalho. Natan Silva está aí para testificar. É uma testemunha ocular nossa, contemporânea de alguém que foi uma pessoa grande na Universal, de influência na Universal, e quando saiu ganhou muito dinheiro no YouTube com suas chamadas denúncias. Porém, chegou um momento que ele disse, bicho, eu estou produzindo o quê para a minha vida e para a vida das pessoas? Nada. Foi estudar Direito, se formou em Direito e hoje ele de fato trabalha, hoje ele de fato tem algo produtivo para a vida das pessoas. E por isso, ele deixou de fazer esse trabalho. Olha lá no canal do YouTube dele, no Instagram, e pasmem vocês, as pessoas que o acompanhavam, por mais que ele tenha muito inscrito no canal dele, hoje não o acompanha mais. As visualizações dele hoje são insignificantes. 100 e pouca, 200 e pouca, 300 e pouca, para quem tinha milhares e milhares de visualizações em seus vídeos. Hoje você percebe que as pessoas gostam realmente de consumir um conteúdo tóxico e é por essa razão que aqui nesse canal você vê um crescimento muito lento, muito arrastado, porque as pessoas que de fato chegam aqui, veem qual é a nossa proposta, começam a acompanhar o nosso trabalho e nos trazer sugestões como essa desse vídeo de hoje. Vocês vão desculpando aí, eu estou aqui sendo iluminado pela luz do sol, são 3h30 da tarde aqui no Recife, Pernambuco, e o sol está quente, vocês vão ver aí a imagem estourando por aqui. Mas eu já vou encerrar o vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês que se preocupam pela minha ausência. Eu quero justificar aqui dizendo que eu estou fazendo uma mudança radical na minha vida, na vida da minha família, uma mudança completa, que dentro em breve eu estarei falando aqui para vocês. E por essa razão eu estou com muito menos tempo do que eu já tinha para trazer vídeos aqui para vocês, mas eu prometo mais uma vez que eu não vou deixar de fazer vídeos. Eu vou estar sempre dando atenção a vocês que falam comigo pelo WhatsApp, que eu vou deixar mais uma vez aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Curta, se inscreva e compartilhe.